Semana passada eu pude falar acerca de Epáfras, né? Acerca de inconstância, algumas coisas que atrapalham o nosso caminhar com o Senhor. E pude falar da fidelidade de um homem que passa despercebido na Bíblia. E eu não me mudei, não. Eu continuei ali na circunvizinhança, porque eu continuei lendo, né? Eu continuei querendo saber mais e tal. E de Colossos eu dei uma esticada em Laodiceia. E eu queria bem falar hoje sobre Laodiceia com vocês, se assim o Senhor me permitir, me der graça. Né? Quando a gente fala de Laodiceia, qual é o texto que vem à mente assim rapidamente? É um texto de Apocalipse, né? A maior referência assim, bíblica de Laodiceia é Apocalipse. Então abre aí a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. 3,14. Podemos ler? Amém. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isto. Escreve. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não sejas manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem espíritos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? É um texto conhecido, amados, né? É um texto direcionado, é uma carta de Jesus através do apóstolo João para a igreja de Laodiceia. E é um texto muito conhecido porque tem aqui o famoso, porque tu nem é frio nem quente, tu é morno, né? Porque estou à porta e brato, né? São textos fracionados. E é impossível você falar da igreja de Laodiceia sem antes contextualizar e falar sobre a cidade de Laodiceia. Eu queria fazer isso. Eu hoje prometo não me delongar, se assim o Senhor me permitir, porque da última vez eu falei isso e eu demorei 1h20, né? Eu não sabia, mas hoje acho que eu serei breve. Eu acho que eu posso dizer que hoje é basicamente talvez uma continuação da semana passada. Não sei. Vocês julgam aí. Julguem aí. Mas a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Muito abastada. Era uma cidade, como a gente falou na semana passada, era uma cidade perto de Colossos, próximo a Hierápolis, né? E era uma cidade que foi fundada por Epáfras, né? Fiel Epáfras. Porém, nos parece que ao longo do tempo, pela sua localidade ser estratégica, e ela está a caminho de Éfeso, né? De outras cidades importantes da época, né? Ela teve um crescimento exponencial absurdo, e ao ponto de poder cunhar a sua própria moeda, né? Laodiceia cresceu tanto, que tinham 2 anfiteatros na cidade, um para 25 mil lugares e outro para 30 mil lugares. Para você ver como a cidade era grande para a época. Era uma cidade muito grande. Ela era tão rica, cresceu tanto, devido ao quê? Devido ao comércio que ele tinha. Então existia um comércio muito grande
Então, os viajantes, era uma cidade de passagem, então os viajantes passavam ali, trocavam moedas, era tipo uma casa de câmbio, né? Não só isso, Laodiceia ela também tinha uma lã, produzia uma lã, uma chamada lã negra, que era uma lã muito distinta, que você só achava ali. Então, nós poderíamos trocar em miúdos, dizer assim, em miúdos, que Laodiceia, na época, ela era uma capital da moda, como hoje Milão, por exemplo, ditava a moda, né? Uma pessoa que adquiria uma roupa feita da lã negra de Laodiceia era uma pessoa que estava bem vestida, estava na moda da época, né? Ela era uma cidade que se orgulhava disso. Era uma cidade que se orgulhava do dinheiro que possuía. Ela era tão orgulhosa do dinheiro que possuía, tão orgulhosa, que 60 anos depois de Cristo, houve um terremoto na região. E o imperador romano veio de cidade em cidade, né, oferecendo a ajuda do império para que pudessem reerguer as cidades, né? E aquilo foi uma ofensa para Laodiceia. Laodiceia disse, não, que isso? Que não. Nós temos dinheiro, nós vamos bancar sozinhos isso. E rejeitaram a ajuda do império, de tão rica que a cidade era. A cidade também possuía, na sua época, uma escola ou uma faculdade de medicina. Eu lembrei do Jairinho quando ele isso, de medicina. Aonde, peculiarmente, eles produziam uma espécie de colírio, uma espécie de pó, um pó frígio, que eles chamam. Era em dois tipos. Poderia ser um unguento, ou poderia ser tipo um creme, né, que você passava nos olhos para poder curar. Então, eles eram um local especialista em oftalmologia, né, e muita ciência, muita sabedoria que eles buscavam e se orgulhavam disso, né. Porém, Laodiceia, ela, por estar localizada basicamente entre Colossos e Hierápolis, né, estava ali quase no meio, a distância de uma para outra de 10 quilômetros para uma e 16 quilômetros para outra, ela não possuía, ela ficava num vale, por onde passava um rio, chamado Vale Lico, mas ela não possuía águas próprias para consumo. Não tinha água potável. E aí o que ela tinha que fazer? Com todo o dinheiro que ela possuía, ela canalizou a água das suas cidades vizinhas, para que pudesse, então, obter água potável. Mas, curiosamente, os laodicenses tinham o hábito de, nas suas casas, construir fontes. Fonte, aquelas fontes lindas de mármore que você vê, jorrando aguinha com anjinho e tal, né? Eles faziam, mas a água não era potável, era apenas para enfeite, né? A água ela era morna. A água ela era morna. E a região era uma região, me parece que vulcânica, e a água morna misturada àquele solo gerava uma coisa insípida, uma coisa meio salgada, meio... Então, alguém já tomou água morna aqui alguma vez? Já é gostoso? Eu fiz a experiência ontem, estava lendo, aí eu fiz a experiência. Falei, vou me aventurar. Aí peguei uma xícara, botei no micro-ondas, botei lá 25 segundos. Fui beber. Quer dizer, antes de beber, na verdade, eu dei para minha esposa. Dei para minha esposa e para minha mãe. Falei, toma aí, experimenta aí para ver. Ela, que negócio é esse? É água. Água, ué. Horrível. Mas é água. Mas é morna. Olha que nem tinha sal, hein? Era assim a água de Laodiceia. A água da cidade era insossa. Não era própria para tomar, para beber. Só enfeite. Os campos eram irrigados, verdes, floridos. Mas para beber, para saciar a sede, não podia. No entanto, Colossos, a cidade a 16 quilômetros lá acima, a noroeste, né, ela possuía uma fonte de águas frescas, águas frias, e saciava a sede dos seus. Por outro lado, Hierápolis, uma cidade vizinha também, ali abaixo, possuía o quê? Uma fonte de águas termais, águas quentes, que tinham até fins terapêuticos, né? E Laodiceia na meiuca.
não é nem quente, não é nem frio, é morno. E assim vivia Laodiceia. É impossível para nós lermos a carta aos Laodicenses sem ter isso claro, sem buscar um pouquinho mais, assim, um pouquinho além, porque a gente não entende, fica vago, e a gente aí realmente usa os textos, né? A gente acha que o texto, porque tu não é frio nem quente, tu é morno, aí a gente acha, por dedução, que o quente tem que ser, né, é o fervoroso, porque o crente é quente, é fervoroso. Não, o frio é gelado, é insosso, não dá. O morno não, o morno é meio termo. Morno, não. É o crente girafa, está com o pescoço na igreja, o corpo no mundo, não sabe o que faz. Mas não é esse o contexto que o Senhor está falando aqui para os laodicenses. Entende? Não é esse o contexto. Porque o contexto que o Senhor fala aqui é em relação a estar decidido. É ter uma decisão. É estar firmemente convicto de quem você é. E note que a carta aos Laodicenses, Jesus ele aborda a linguagem que os Laodicenses conhecem. Eu fiquei me perguntando, falei, caramba, como uma igreja que foi fundamentada, não tem muitos registros, né, que a gente possa falar assim, não, foi isso. Então a gente fica em umas conjecturas, fica nos pensamentos acerca da igreja. O que a gente sabe é que Epáfras fundou a igreja, cooperou lá, pregou o evangelho foi pregado lá. A gente sabe que também Paulo enviou cartas a essa igreja, instruindo eles, né, a permanecerem. E me parece que o mesmo problema que atingiu Colossos, porque eram todas cidades ricas, né, cidades que possuíam dinheiro, me parece que o mesmo mal que afligiu os colossenses também afligiu os laodicenses. Porque pensa comigo, eles eram a capital da moda na época. Capital da moda. Imagina aí, pensa em marcas aí de roupa caríssimas, que você só vê na vitrine do Village Mall ou lá fora. Era o que eles produziam. Eram peculiares, somente eles possuíam. Pensa numa cidade que possuía, que era o centro oftalmológico da época. Pô, estou com um problema nos olhos aqui. Ó, vá lá em Laodiceia, que lá tem um centro médico ótimo. Eles passam um bagulho no olho lá, você volta a enxergar, que é uma maravilha. Maravilha. E se você quisesse trocar seu dinheiro em fazer investimento ou fazer negócios, Laodiceia era o lugar. Laodiceia era o lugar. Então Jesus, ele aborda essa igreja na linguagem que eles entendem. Porque é assim que Jesus faz conosco, né? A forma como o Senhor fala comigo não é a mesma que ele fala contigo. Eu, por exemplo, até aqui agorinha mesminho, estava assim, Senhor, é para falar isso? Eu preciso ter uma confirmação. Eu não gosto de vir aqui e falar só porque eu li. Tem que ter confirmação. E aí esse louvor aqui, pô, mais uma vez, uma benção. Confirmou aquilo que eu precisava de Deus, sabe? Que ele fechou. Então tá bom. Então é isso mesmo. Vou confiadamente falar. Não quer dizer que eu não esteja aqui em tremor e temor. Mas era essa linguagem que Jesus abordava com a igreja. E aí, ele começa falando assim, ó, porque tu não és morno, porque tu não és quente e nem frio, porque tu és morno, eu vou te vomitar a boca. Porque realmente, uma água morna, insossa, ninguém bebe. Ninguém bebe. Tampouco o Senhor. Tampouco o Senhor que conhece as obras dessa igreja, era possível beber dessa água. Dizes, rico sou. Rico sou. A igreja se vangloriava das suas riquezas. Ah, não, Luciano, é a cidade, você está falando da cidade. Não, já não estou mais falando da cidade. Eu quis contextualizar a história dessa cidade, porque Jesus, ele não está falando para a cidade, ele está falando para a igreja que está na cidade, aos laodicenses que criam nele.
Ele fala assim: estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, um miserável, e pobre, e cego, e nu. Essa igreja, ela se ensoberbeceu. Ela ficou altiva. Ela ficou orgulhosa. Ela não teve mais contato com o Senhor da maneira, julgo eu, não posso dizer porque não está escrito, como Epáfras. Né? Epáfras levou o evangelho lá. Era zeloso, intercessor, mas conforme a cidade foi crescendo, conforme a cidade foi enriquecendo, conforme a cidade foi expandindo, conforme a cidade foi aumentando, e com isso, o número de pessoas que migram para um lugar como esse é muito grande, e a cultura se mistura, a ciência, o entendimento se mistura, e aí uma pessoa já vem querendo trazer um adendozinho: olha, Jesus é o Senhor, mas ele é o Senhor, mas também tem outro Senhor aqui também, ó, que a gente pode olhar. Está prestando culto aos anjos? Tem que prestar culto aos anjos, que era um dos problemas, por exemplo, na igreja de Colossos. Né? E eu não duvido que também fosse algum problema em relação aos laodicenses. Começou a misturar as coisas. No afã, na sede, no desejo de querer conhecer, de querer entender, de querer saber mais, e de se orgulhar disso, acabaram misturando a sã doutrina. Acabaram passando daquele que o chamou. E aí Jesus fala assim: eu te aconselho que de mim compres ouro refinado, porque só do Senhor, só dele, pode vir a verdadeira riqueza. Olha como é que... Deixa eu voltar aqui no livro de Colossenses, só para ilustrar o que eu estou falando para vocês, como Paulo já tinha uma certa preocupação com relação a isso. Olha a linguagem que Paulo utiliza para escrever aos Colossenses, e ele menciona os laodicenses aqui também. Em Colossenses 2:1, não precisa, se quiser abrir, pode abrir, Colossenses 2:1. Colossenses 2:1. Quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não me viram em pessoa. Combato para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor. Então, unidos, Paulo já está pedindo para que eles fossem um. Que eles fossem um. E enriquecidos do quê? Da plenitude da inteligência ou da sabedoria, né? Para conhecimento do mistério de Deus. Que mistério é esse? Cristo. Em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então, existia um problema na igreja de Colossos e também na igreja de Laodiceia. Existiam pessoas que vinham com conhecimento e se estribavam, e se apoiavam, e se apoiavam nesse conhecimento, e vinham querer o quê? Misturar isso. E aí Paulo usa palavras-chave aqui, ó, que vocês se enriqueçam. Por quê? Porque o enriquecimento deles estava apoiado aqui, na riqueza. Eles estavam fundamentados na riqueza deles. Tanto é que um terremoto abalou a cidade, destruiu a cidade. E eles, não, nós vamos reconstruir a cidade. Porque nós podemos. Nós temos dinheiro para isso. Né? E fala assim, para que eles possam ter pelo conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros, de novo, tesouros, fala de riqueza, né? Da sabedoria, e aí apela para a sabedoria dos laodicenses e dos colossenses. É como se ele falasse assim: se vocês perseverarem em buscar a Cristo, em continuar com o Senhor, genuinamente, nesse leite aí, nesse alimento genuíno, vocês vão possuir tudo aquilo que vocês almejam, que vocês buscam. Mas Jesus condena veementemente que eles se estribem na riqueza deles, que eles se apoiem na riqueza deles, que eles confiem na riqueza deles. Né? E o que aconteceu com a igreja em Laodiceia? Ela tomou forma. Que forma? Ela tomou a forma da cidade, amados.
ela não tomou a forma de Cristo como deveria. Caso contrário, o Senhor não teria escrito essa carta para eles. Existia uma igreja em Colossos, Jesus não escreveu uma igreja aos Colossenses. Né? É engraçado que essas cartas que o Senhor escreve a essas 7 igrejas, né? Apocalipse é um livro bem, bem complicado, né? Você tem que ter bem... Mas de todas essas cartas, ele em todas as outras 6 igrejas, ele tece um elogio. Ele tece poxa, aos Efésios, né? Ele vem falando lá conheça as tuas obras, a tua perseverança, que não pode suportar os maus. E tem a ressalva, deixa o teu primeiro amor. Né? A Tiatira, né? Conheça as tuas obras, o teu amor. Enfim, as 6 igrejas ele tem um elogio a fazer. Mesmo assim, também faz uma repreensão. Né? Chama um arrependimento. Mas, peculiarmente, a igreja de Laodiceia, ele não tece nenhum elogio. Ao contrário. Ele fala que vocês são miseráveis, cegos, pobres, nus, vocês não se enxergam. Né? Ele continua falando aqui, ó. Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo. Por que ouro refinado no fogo? Porque o fogo prova. E no caso do ouro, um ouro refinado do fogo, ele retira as impurezas que há nesse metal valioso. É como se Jesus estivesse falando assim, ó, a riqueza que vocês possuem não é pura. A riqueza que vocês têm em vocês mesmos é vã. Então eu te aconselho, é um conselho, que de mim vocês comprem ouro puro, ouro fino, refinado pelo fogo, né? Purificado. E aí, a gente pode fazer uma analogia com a nossa vida. A nossa vida com o Senhor, ela tem que ser o quê? Purificada no fogo. Para quê? Para que as impurezas saiam. Para que reste apenas o material bruto e puro, aonde o Senhor possa moldar. Né? E aí ele continua assim. E vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Interessante o Senhor falar para uma capital da moda, para um povo que se orgulhava de se vestir bem, de colocar lá os seus trajes de lã negra. Né? Você via um cara andando na rua com uma lã negra vestida, aquele cara passou em Laodiceia. Conhece aquela marca lá, ó. A pessoa se orgulhava. Aí Jesus fala assim, ó, aconselho que de mim tu compre vestes brancas. A veste branca fala do nosso caráter, amado. Fala da nossa vida pura, íntegra com o Senhor. Sem mistura. Decidida, definida. Entende? E colírio para ungires os teus olhos a fim de que vejas. Caramba! Num lugar onde as pessoas se orgulhavam de ser o ponto da Ásia Menor e posteriormente de quase toda a Ásia, de ser uma escola, ter uma faculdade de medicina com a especialidade em olhos. E esse povo estava cego. Esse povo da igreja estava cego. Não conseguiu enxergar um palmo à sua frente. Não conseguiam mais enxergar o autor e consumador da sua fé. Ele fala assim, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Portanto, ser zeloso e arrepende-te. Ser zeloso de quê, amado? Por que o Senhor está falando para a igreja de Laodiceia ser zelosa? Porque ainda há uma obra. Foi fundada uma obra em Laodiceia. Ser zeloso dessa obra. Ser zeloso daquilo que começou na sua vida. E que agora você vai passando tão depressa. Por tudo aquilo que você deixa os seus olhos verem. Por tudo aquilo que você permite que o teu dinheiro compre. Pela sua arrogância, pela sua soberba, pela sua altivez,
pelo seu orgulho. Não é? Olha que interessante que Timóteo fala sobre riquezas. Só compartilhar com vocês, só para... De maneira nenhuma, amados, eu estou falando aqui, nem o Senhor, que ser rico é pecado. Ser rico é pecado? Não, né? Não é, senão José de Arimateia seria um pecador, não poderia andar com Jesus. José de Arimateia era rico. Mas olha o que Tiago não, desculpa. Timóteo, meu Deus. Falei Tiago, estou aqui em Tiago e Timóteo. Timóteo 6, 1 Timóteo 6, 17. Vou ler 17, 18 e 19. Diz assim, ó. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Eis aí o lugar aonde as nossas riquezas devem ser postas. Qual foi o problema de Laodiceia, amados? Qual foi o problema de Laodiceia? A Laodiceia, ela tomou a forma da cidade. Ela tomou a forma da cidade em que vivia. E por tomar a forma da cidade em que vivia, mas já ter um fundamento em Cristo, já possuir raízes em Cristo, mas ver o crescimento da cidade, tornou algo muito atrativo. Lembra do conforto? Lembra da acomodação? Lembra do buraquinho na poltrona? Levanta aí que você vai ver o buraquinho na poltrona assim, bem acomodado. Foi o que acabou acontecendo com a igreja de Laodiceia. E aí, por eles não se decidirem, não optarem pelo Senhor de maneira decisiva, de maneira incisiva, de maneira radical, aí Jesus fala assim, porque tu não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vomitar-te. Nós necessitamos, amado, aprender com a igreja de Laodiceia a sermos radicais no Senhor. E quando eu me refiro a radicais, hoje essa palavra ela foi tomando alguns rumos, né? Por exemplo, se você vê lá a guerra islã, tem os radicais, né? Tornou-se um sinônimo de algo muito abrupto, mas radical, vou usar aqui as palavras do José Sidney, a etimologia da palavra, né? Ela quer dizer aquele que possui raízes profundas. Nada mais que isso. Claro que ao longo do tempo, o teor das palavras vão mudando, mas a raiz da palavra radical é ter raiz, é estar enraizado, estar arraigado. E o que aconteceu com Laodiceia é que sua raiz ela se tornou rasa. Ela ficou indecisa. O que fazer? Seguir a Cristo? Ou continuarmos vivendo essa maravilha que nós temos vivido aqui? Onde nós vemos a cidade sendo construída, sendo expandida, onde vemos a moda, onde vemos pessoas indo e vindo. A cidade se tornou algo maravilhoso. E o problema da igreja em Laodiceia é que ela se tornou exatamente como a cidade de Laodiceia. Ela se moldou, ela tomou a forma da cidade. E isso foi extremamente prejudicial a essa igreja. E aí, existem estudiosos, né, pessoas que têm um estudo mais profundo dessa parte da Bíblia aqui em Apocalipse, que dizem a carta a Laodiceia ela tem algumas peculiaridades, né? A primeira foi essa. Não tem nenhum elogio que o Senhor teça, né, possa fazer a essa igreja por conta dessa situação, né?
E existe uma outra peculiaridade aqui, né? E aí você só vai saber realmente buscando, procurando saber, porque quando a gente lê aqui a gente não entende. A gente até usa esse versículo, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abriu entraria e cearei com ele. Aí você usa, né? Amado, o Senhor está à porta, ele bate. Se tu abrir, né? A gente usa para evangelizar. Porém, naquela época, não se havia o costume de se bater na porta. Se você vivesse naquela época, você não chegaria na porta de alguém e bateria. Você chegaria na porta de alguém e... Ô de casa. Ô Luciano. Aí você lá de dentro ia reconhecer a minha voz. Ô Luciano, tô indo aí. E você abria a porta. Só existiam duas condições em que se batiam na porta naquela época. É interessante, achei. A primeira condição era se você fosse um bandido, um ladrão. Porque o ladrão ia bater. Não tem ninguém. Vou fazer a festa. Como você não é um ladrão, né? Existe uma segunda ocasião. Você só batia na porta quando algo desesperador estava acontecendo lá de fora. Você não tinha tempo nem de se anunciar. Você batia até o cara abrir. Que interessante, né? Porque Jesus aqui, ele está assim, ó, batendo, falando, eis que estou à porta e bato. Para quê? Para que você ouça rapidamente e dê urgência, dê sentido de urgência àquilo que está acontecendo. E Laodiceia hoje representa, infelizmente, o tempo em que vivemos. Profeticamente falando, né, parece que os estudos apontam, são estudos, eu vou só replicar aqui, que essas 7 cartas aqui representam 7 tempos. E essa última carta de Laodiceia representa o tempo atual em que vivemos. É um estudo. Não sei se é assim, mas se assim for, realmente a coisa está perigando, amados. Porque nós crescemos ouvindo assim, ó, Jesus está voltando. Pessoa mais velha aqui entre nós, em idade, está aqui, já ouvindo há muito mais tempo que eu, que Jesus está voltando. E aí, de tanto ouvir isso, talvez os mais novos, minha avó já ouve isso, ó, há tanto tempo. Não voltar nada. Tá. Vai voltar. Um dia ele volta. Já não tem mais senso de urgência para aquilo que é necessário, para aquilo que realmente importa. E aí acabamos adquirindo postura morna. Acabamos não digo morno no sentido de que o Senhor vai vomitar a nossa vida, não. Nos vomitar, não. Digo morno acaba que uma coisa vai levar a outra, não tem jeito, né? Mas na sua posição com Cristo. Eu, há um tempo atrás, ouvi uma pregação e fiquei confrontado, porque o pastor perguntou assim, quantas pessoas você levou a Cristo esse ano? Aí eu, eita, caramba, parei para fazer as contas, falei, eita, esse ano eu não sei. Só se alguém se converteu com a minha pregação, eu não sei, mas eu assim, deu ruim. Para mim deu ruim. Porque a igreja acaba se esquecendo daquilo para o qual ela realmente foi chamada. O senso de urgência já passou. O senso de, olha, se arrepende porque o machado já está posto à raiz, acabou. Vamos viver o evangelho fofinho. Vamos viver o evangelho poético. Vamos viver o evangelho bacana. Sabe? Onde a gente está aqui nesse frio danado, né? Embora o Vinícius está lá de camiseta, bicho corajoso. Está de camiseta, eu estou de casaco, estou congelando aqui. Mas vamos viver esse clima gostoso de montanha, né? Que nos cerca. As poltronas são confortáveis, o ar está gostoso. Faltava só o Flavinho soltar um fundo musical ali. Aí ia ser uma delícia. Ninar no colo do Senhor, assim.
Mas, na verdade, nós fomos chamados para não estar aqui dentro. É uma benção estar aqui, amados. É uma benção poder ouvir, é uma benção poder falar. Mas a verdade é que nós fomos chamados lá para fora. A igreja, eclésia, e aí, segundo a etimologia da palavra, quer dizer, chamados para fora, ao invés de estar lá fora, fazendo diferença, está aqui dentro. Se alimentando, ouvindo, gostando, e o senso de urgência lá de fora passou. A mornidão tomou conta da igreja. E aí, amados, desculpa, me perdoa, mas parece que toda vez que eu subo aqui, eu desci na semana passada, o irmão virou para mim e falou assim, caraca, a unção do Beto Carreiro, né? Eu não entendi nada, a unção do Beto Carreiro. Aí ele, Beto Carreiro, tá. Aí eu, caraca, misericórdia, Senhor. A unção do chicote, vai em nome de Jesus, amados, que não tem a mínima pretensão, mas eu tento lutar contra isso, eu tento fazer, mas me parece que toda vez que eu chego aqui para poder falar é algo que se refere à posição de como a igreja está. Eu não sei se isso é ministério, depois tu me ensina, me fala, eu não sei. Mas eu não consigo olhar para a igreja e ver que ela está de fato enquadrada no real lugar dela. Eu olho para a igreja e vejo que realmente a gente está como Laodiceia. Acomodada. E aí eu não quero dizer... Você já pensou se a igreja no Rio de Janeiro, eu não estou falando na igreja que se reúne no Qualis, mas se a igreja no Rio de Janeiro tomasse a forma do Rio de Janeiro, mas estava todo mundo mal na fita. Porque o que aconteceu em suma com essa igreja aqui, amados, foi que ela tomou a forma da cidade. Ela se orgulhava e se ensoberbecia de ser famosa por ter uma faculdade de medicina na sua cidade. Ela se orgulhava de ter não um anfiteatro, que já era algo grandioso para a época. Ela tinha 2, porque se lotasse um de 25 mil lugares, ela tinha outro para lotar lá. A gente poderia, de repente, naquela época, ouvir o Cidinho pregando num anfiteatro e ouvir o Franco pregando no outro anfiteatro. Aí você escolhe para onde você vai, você tinha escolha. Era maravilhoso. Não tinha água potável, mas tinha dinheiro para poder encanar, fazer encanamento de lá de Herápolis, de lá de Colossos, eu não sei, a trazer para a sua cidade. Não tem água? Não tem problema. A gente traz. Nós temos dinheiro, a gente banca. E aí eu não sei, amados, qual é a mornidão que cabe na tua vida. O que tem feito a tua vida estar morna? Entendeu? Se é que de fato você está morno. Tomara que não. Né? E aí, eu também queria quebrar um paradigma aqui. Jesus não está dizendo para que a gente seja quente. Porque se fosse assim, Jesus condenaria Colossos. Porque quando ele se refere aqui a frio ou quente, ele se refere de fato às igrejas que estão ali circunvizinhas. Ele fala assim, é mais ou menos assim, parafraseando. Colossos é fria. Suas fontes de águas são frias. E Herápolis são fontes termais de águas quentes. Ou seja, eles são definidos. Cada um serve a um propósito. A água fria naquela época, imagina, num deserto árido, quente, calor, servia para refrescar, para trazer refrigério, para saciar a sede. E a água quente? Para esquentar, é óbvio, mas tinha fins medicinais. Então, cada um que estava ali, naquelas fontes de águas termais, tinha um propósito. Então, tinha um objetivo. Mas e a água morna, amado? Não serve para nada mesmo. Eu sei. Depois você testa quando chegar em casa. Faz o que eu fiz com a minha esposa, lá com a minha mãe, tadinhas. Dá água morna para sua mulher beber, para seu esposo beber. E, se você quiser acrescentar, bota um pouquinho de sal. É horrível. E é assim que a igreja de Jesus se encontra hoje, amado, na terra. Não sei, na terra acho que é muita coisa, mas pelo menos aonde meus olhos alcançam. Nós vemos muita gente preocupada com dinheiro, com quanto se oferta, com quanto se dá. Nós vemos muita gente preocupada com o número de pessoas que vai ouvir. Ah, meu Deus, olha só, está faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poxa, isso aqui podia estar lotado, né? Eu podia estar falando para mais gente, pô. Muita gente preocupada com quantidade. Muita gente preocupada com dinheiro.
Muita gente preocupada com tantas outras coisas, como os laodicenses, que não se preocuparam com a verdadeira essência do que é ser igreja. O que é ser igreja? Olha o que Paulo fala aos Romanos, no Romanos 12, se você quiser abrir aí. Romanos 12, 1, fala assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que nós possamos realmente experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus, nós temos que ser renovados pela transformação da nossa mente em Cristo Jesus. Não existe uma outra possibilidade. Não existe, agora eu vou ler um livro de teologia sistemática. Eu não sou contra quem estuda, eu acho importante. Mas o estudo não vai definir a tua vida com Cristo. Porque se fosse, não existiam teólogos formados que não têm o menor conhecimento de Cristo. Agora eu vou fazer uma busca aqui, vou buscar outra sabedoria. Não tem como. Fora de Cristo, Jesus, não há sabedoria. Paulo deixa isso claro. Falando aos Colossenses, todos os tesouros, todo o enriquecimento que você pode ter, está tudo contido nele, e é mistério isso. Mistério para por quê? Por que mistério? Porque todo mistério precisa ser desvendado. Não é assim? Quantos aqui assistiam Scooby-Doo? Scooby-Doo sempre tinha um mistério no desenho, né? Que tem que ser desvendado. E o legal de caminhar com Cristo é isso, é que Cristo nunca te compele a ficar parado no mesmo lugar, achando que o que você já recebeu é o melhor. Caminhar com Cristo é desvendar mistério por mistério. Eu nunca, por exemplo, lendo a carta aos Laodicenses aqui, em Apocalipse, eu nunca ia imaginar que Laodiceia era uma cidade rica e que ela produzia uma lã negra raríssima, que só ela tinha. E que era uma cidade que tinha uma faculdade de medicina, que tinha ungüentos e óleo e colírio. E aí você entende, por isso que Jesus fala isso com eles. Fala no linguajar deles. Tudo que vocês têm aí, que vocês se vangloriam, não é nada. Não é nada. Não serve para nada. São miseráveis, pobres, cegos, nu. A riqueza que vocês têm não serve para nada. Um dia vai cessar. E aí, quando você fala de riqueza, não tem como não lembrar da história do jovem rico com Jesus. Era um homem muito rico. Não vou ler, não. Vou só mencionar aqui rápido. Um jovem rico que chegou para Jesus e, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus já dá uma... Por que tu me chama de bom? Bom só tem um que está no céu. É o Senhor, é Deus. Tu já sabe os mandamentos. Não vai roubar, não vai matar, honra teu pai e tua mãe. Não, tudo isso eu já tenho feito desde a minha mocidade. Jesus o amou e disse: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. E aí tu vai ter um tesouro no céu. E aí o que aconteceu com aquele jovem rico? Ficou triste. Acusou o golpe. Ficou sem ar assim, bateu na ferida. Não, aí não. Papai demorou tanto para juntar essa riqueza. Eu estou louco para receber logo minha parte, minha herança. Não. E aí, você não vê ele seguindo Jesus ao longo da história aqui. Mas eu vou te falar o que não está na Bíblia, mas é a história o que aconteceu. Depois disso, houve guerra naquele lugar. E aquele lugar foi devastado. Devastado. Foi saqueado.
E a riqueza daquele jovem rico possivelmente foi junto com os desposos de guerra. Ou seja, ele não ficou nem com a sua riqueza e nem desfrutou da verdadeira riqueza que é estar com Cristo. Nós precisamos aprender com a igreja de Laodiceia. Falei semana passada que cada um de nós aqui temos um chamado em Cristo, temos um serviço a ser realizado. No ruim de tudo, todo mundo que está aqui, eu posso falar isso porque a Bíblia me confere essa autoridade, você que é um discípulo de Jesus, foi chamado a pregar o Evangelho. E até isso, a igreja hoje tem se esquecido. Ou você acha que aquela pergunta daquele pastor não me confrontou? Quantas pessoas você levou a Cristo esse ano? Eita. Não é uma competição, amados. Não quero dizer assim que você tem que sair daqui correndo e começar a anunciar de porta em porta para todo mundo. Não é isso. Porque até se você fizer isso sem a motivação certa, você não vai sair para nada. O que eu estou falando é que a mornidão da nossa vida com Cristo acaba nos atrapalhando de desempenhar a real função que nós temos nele. O trabalho que você tem hoje, deixa eu falar uma coisa que talvez não você vai querer me bater quando sair daqui. Mas o trabalho que você tem hoje, você não vai trabalhar nele para sempre. O dinheiro que você tem hoje, você não vai ter ele para sempre. Sabe por quê? Porque um dia todos nós vamos enfrentar algo que é certo. Que é o quê? A morte, amados. Ou o Senhor nos busca antes. Né? Ou o Senhor nos busca mais. Nós, fatalmente, passaremos pela morte. E depois da morte? Na morte você vai levar o dinheiro que você tem? Na morte você vai levar o carro que você lutou tantos anos para poder conseguir? Não estou desvalorizando o seu trabalho. Em absoluto. Em absoluto. Pelo contrário. Trabalhe e seja o melhor naquilo que você faz. Porque você não faz para homens, você faz para Deus. Porque quando o teu trabalho é bem feito e os homens reconhecem a tua competência, a glória é toda dele. Até o trabalho que você trabalha é para ele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Não confunda. Não estou menosprezando o seu trabalho. Eu só estou dizendo que tudo que você faz aqui tem um tempo determinado. E uma hora vai acabar. E uma hora nós vamos estar de frente com ele. Prestando conta daquilo que fizemos aqui na terra. Prestando conta de quê? Do seu trabalho? O Flávio vai chegar lá e... Não, senhor, provei vários empréstimos, né? Fiz vários negócios, fui fiel a ti. É essa conta que o Flávio vai prestar lá? Trabalhei no Bradesco, Bati a meta várias vezes. É esse tipo de prestação de conta? Não é, amados. A prestação de conta que nós vamos trazer a Deus é o que nós fizemos aqui. Para Ele. Porque até a vida que você tem aí, que você acha que é tua, não é. É dele. E esse foi o erro que os laodicenses cometeram. Se incharam de si próprios. Que a gente possa aprender com os laodicenses a ter uma definição. Com eles nós aprendemos a como não ser. Passaram daquilo que o Senhor esperava, daquilo que o Senhor almejava para eles. Embora houvesse esperança, graças à graça e misericórdia dele. Ele fala, sê zeloso, porque eu repreendo, eu disciplino, eu dou uma escotada lá do Beto Carreiro, naqueles que eu amo. Então o Senhor ainda amava aquela igreja. Ainda havia esperança e expectativa no coração de Deus com relação àquela igreja. Né? Assim como há esperança e expectativa em Deus, conosco, contigo. Eu não estou dizendo que você é avarento, nem tampouco que você gosta de viver como os laodicenses na moda, ou que você se estriba no seu conhecimento, que você é uma pessoa muito sábia, e isso. Mas bem pode ser que algo na tua vida te atrapalhe de ser definido com o Senhor. Definido. De ter convicção daquilo
para o qual você foi chamado. Porque uma vez que você recebeu Jesus, você foi chamado. E você uma hora está bem, uma hora está mal. Uma hora está bem, uma hora está mal. A mornidão, a inconstância, o ânimo duplo ou o ânimo dobre faz com que a nossa vida vire uma montanha-russa. Não somos pautados e guiados pelo nosso sentimento, lembra? Nós aprendemos com a igreja de Laodiceia uma lição muito importante. É não tomar a forma do ambiente em que vivemos, porque isso nos acomoda, isso nos desvia, isso nos para. Não tome a forma do lugar onde você está. Não se conforme com este mundo. A pior coisa que pode acontecer na vida de um crente, de um discípulo, uma das piores, né? Tem outras, mas é ele se conformar. É ele, por exemplo, olhar para a sua nação e ver a sua nação envolta em corrupção, envolta em lama, e não olhar e falar assim, caramba, na Bíblia está escrito, se eu não me recordo agora, em Ezequiel ou em Jeremias, aí os anciãos podem me ajudar, que existe um conselho para orar pela cidade, para que a gente possa o quê? Ter paz nela. Orar pela cidade, interceder, orar pelos nossos governantes. Eu vou orar nada, eu quero mais é que morra. Né? Não é assim? Não, tudo corrupto, ladrão, tudo rouba. Não, amados. Se está lá, é porque Deus permitiu que chegasse lá. Porque se Deus não quisesse, não estava. Haja visto aí, os mais experientes, Tancredo Neves. Né? Eu não era vivo na época, não sei. Mas diz a história que ele se ensoberbeceu lá, Cidinho que sabe a história. E disse que uma das frases é que se acontecesse alguma coisa lá, se A somasse com B, nem Deus tirava ele, impedia ele de subir a rampa do Planalto. Oxe, foi no dia anterior que ele falou isso, parece. Mas no dia seguinte morreu. Não subiu a rampa. Subiu morto. Enfim. Nós precisamos nos esvaziar de nós, amados, constantemente. O problema dessa igreja é que ela se ensoberbeceu. Ela ficou altiva, ela ficou orgulhosa. E sabe qual é o lugar da igreja de Cristo? É prostrada, humilhada, agachada, ajoelhada diante do Senhor. Nesse lugar de humilhação nós nunca devemos sair. O discípulo de Jesus, ele vive constantemente de joelhos perante a face do seu Senhor. No dia que ele se levantar por si próprio, você pode ter certeza que é para cair. Desse lugar nós não devemos levantar nunca. Nunca. Nós temos diversos exemplos na Bíblia, no Novo Testamento, acerca de Jesus, da sua humildade, de como ele lavou os pés dos seus discípulos, sendo o Senhor de todas as coisas, tomando como função a função de um servo de menor importância numa casa e lavando os pés dos discípulos. Nós precisamos enxergar a nossa realidade, olhar se de fato estamos orgulhosos da nossa vestimenta, do nosso colírio, da nossa riqueza, e de fato saber se não somos pobres, cegos e nus. Essa é a lição que Laodiceia nos traz. Onde possamos, de fato, ter decisão, definição. Não confundam mais quando vocês ouvirem, pô, porque tu não é frio nem quente, eu vou te vomitar da boca, tu é morno. Tem que ser quente, amado. Porque assim fosse, Jesus teria condenado os colossenses. Porque de lá vinham as fontes de água fria. Teria condenado a igreja em Herápolis, porque de lá vinham as fontes de água quente. Condenaria um ou outro. Se a gente tivesse ser quente,
Então, quem é frio, quem se refresca no frio, não dá, não pode. Ou um ou outro. Não é isso não, amado. O sentido aqui é definição, raiz, radical. Está enraizado. Uma árvore bem plantada, ela não se move do lugar, querido. Você vai voltar daqui a 10 anos, eu vou estar falando a mesma coisa. E assim espero, em nome de Jesus. Por quê? Porque os princípios de Cristo estão na minha vida. E não foram plantados da noite para o dia, não, querido. Porque a raiz demora a crescer. Para que ela possa alcançar a raiz profunda, demora, amados. Demora muito. É todo dia, ouvindo, perguntando, às vezes errando, aprendendo com erro, se arrependendo, voltando ao caminho. Todo dia. Todo dia. Todo dia. É todo dia desvendar os tesouros, a sabedoria, o conhecimento que há no mistério que é Cristo. Todo dia. Senhor, o que tem para mim hoje? Há uma semana atrás eu não sabia de nada disso. E não foi porque eu só estudei, não, amados. Foi porque eu orei ao Senhor. Eu tenho me relacionado com Ele. Eu tenho perguntado a Ele, Senhor, o que é para a tua igreja? Esse tempo. Como conduzir a tua igreja? Nós somos uma massa, nós somos um corpo. Vinculados, estruturados. Nós somos bons nisso, inclusive. Muito bons. Mas em outras coisas talvez nem tanto. Nós não podemos negligenciar, amado, o serviço que Deus tem para nós, para a igreja. Nós somos a boca dele nessa terra. Você imagina, na faculdade que você faz, no trabalho onde você está, talvez ninguém saiba que você nem é um discípulo de Jesus, porque você nunca abriu a boca para falar de Jesus. Que talvez você ache que vão te julgar, ou vão te perseguir, ou vão te excluir da rodinha. E daí, amados? Lembra que um dia nós vamos prestar conta da nossa vida ao Senhor. Ele fala um negócio muito interessante. Ele fala assim, quando eu falo no sentido de urgência, é porque se você parar para a peculiaridade aqui da Bíblia, né? A Bíblia é rica em detalhes. Eu falo isso, ela é rica em detalhes. Quando você olha para as cartas anteriores, as 6 anteriores, você vai ver Jesus falando, ó, eis que venho sobre ti, e brevemente verei, cedo venho sobre ti. Né? Ele vem falando no intuito de que, ó, vou vir, estou vindo, estou voltando, estou chegando. Quando chega em Laodiceia, que ele está? Onde é que ele está? Na porta. Ele não fala para Laodiceia assim, ó, eu vou chegar aí, eis que estou a caminho. Ele já está batendo na porta, amados. E se o estudo dos irmãos aí for incorreto em relação às 7 cartas, 7 tempos, aquela coisa toda profética, se nós vivemos o tempo de Laodiceia, Jesus está à porta, ó, esmurrando e batendo para entrar. Só que ele só entra se você abrir. Se você não abrir, ele vai passar. Não tem para onde correr. Não tem para onde ir. Ele fala assim, ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu venci, sentei no trono do meu Pai. Ao que vencer. Ao que vencer. Nós precisamos vencer a carreira que nos é proposta. Nós precisamos, com as raízes que possuímos, com o radicalismo em nós, decidido, firme, mostrar e manifestar ao mundo que somos a igreja do Senhor. E Jesus nos dá algumas pistas, ele fala que nós seríamos conhecidos, reconhecidos pelo seu amor. Então, ou seja, o mundo veria amor em nós. É uma das identidades do discípulo de Jesus, ser amável. Dentre outros que está na Bíblia aí você lê. Mas, amados, que possamos ser radicais
radicais no sentido contrário do que foi Laodiceia. Laodiceia ficou indecisa, ficou no meio do caminho. Há esperança para ela. Eu não sei aonde você pode se encontrar dentro dessa mornidão, entendeu? Porém, eu queria ler um texto sobre raízes, para finalizar aqui. Jeremias 17:8. Vou ler o 7, Jeremias 17:7, 7 e 8. Bendito ou bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor. Suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha, na verdade, eu espero, eu oro, eu profetizo, eu aconselho que você seja como essa árvore, radical, com raízes profundas, junto a ribeiros, que podem os tempos e climas mudarem, pode o calor vir e secar a terra, mas como suas raízes são tão profundas, você está suprido, está alimentado. Suas folhas não ficam verdes, e em todo tempo haverá abundância de frutos em ti. Que seja assim na tua vida, meu irmão, no nome de Jesus. Que você não seja morno, mas que você seja decidido. Quando eu falo você, eu não aponto o dedo para você, não. Eu falo você, igreja, que nós não sejamos mornos, mas nós sejamos decididos, definidos. Quando Jesus traz aqui essa definição, ele não quer definir quem é e quem não é. Porque o intuito do Senhor é que todo homem se salve, que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. O que Jesus quer aqui é que você se decida e se defina por Ele. Por isso, o conselho dele aqui, à igreja de Laodiceia. Eu não sei hoje qual pode ser aquilo que está tirando o teu foco, aquilo que está te deixando morno, talvez desânimo, talvez o tempo, você possa ter achado que o tempo passou, mas não passou, porque a prova disso é a carta escrita a esses irmãos aqui de Laodiceia, que o Senhor ainda tinha expectativa neles, para que eles fossem o quê? Zelosos. Ser zeloso. Zeloso da obra, zeloso daquilo que um dia você recebeu. Tenha zelo, cuide. Então, amado, em nome de Jesus, ser zeloso. Tenha esperança no Senhor. Acumula riqueza nele. Não é pecado você ser rico, não. Tá? Seja rico. Seja próspero financeiramente. Não esqueça de dar as primícias e ofertas. Mas seja rico, seja próspero, seja abençoado no nome de Jesus. Mas em tudo, o teu coração esteja apoiado e somente apoiado no Senhor. No nome de Jesus. Amém? Achei interessante a história do bater na porta. Porque se a gente usar isso no literal, a gente pode presumir que o Senhor está falando e nós não ouvimos, deixamos de ouvi-lo, e aí ele teve que bater na porta para nos alertar, para falar do sentido de urgência, né? Eu tenho esse sentido de urgência no meu coração, tenho falado sobre ele, porque acho que a última vez que eu falei aqui, falei do texto de Romanos. Como crerão naquele de quem nunca ouviram? Não é isso? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Nós precisamos anunciar o Senhor. Precisamos olhar para, de fato, a obra que o Senhor nos chamou para fazer e podermos trabalhar nela.
se o contexto dessa palavra for um tempo, eu acredito que este seja um tempo em que Deus está nos chamando para fora, para fazer a diferença. Eu ouvi um pedido de oração vindo para cá, do pessoal das Missões Batistas, porque eles foram contactados pelo prefeito Dória, não sei o que Dória, João Dória, pedindo ajuda na questão da Cracolândia. E eles viram o trabalho feito lá pelos batistas lá, chamado Cristolândia. E ele então enviou um ofício pedindo uma cooperação, uma ajuda. E aí a Missão Batista fez um projeto para que eles abraçem 1000 internos na Cracolândia para tirar do vício. E aí os irmãos estão divulgando aí um pedido de oração, porque eles sabem que não é só ter um grande projeto para fazer, nós precisamos do Senhor. É um desafio, precisa de oração, porque nós vivemos e pregamos um mistério que, de fato, ele é revelado pelo Espírito Santo. Não é qualquer homem que tem. Não é qualquer um que tem. E você que tem a revelação do Senhor sabe disso? Porque eu tenho irmãs que eu amo, pessoas que eu tenho assim com grande estima no meu coração, que não têm a revelação de Jesus, e eu sei o risco que eles correm. Porque é questão de vida ou morte, céu ou inferno. Porém, a revelação não é para todos, é para aqueles que o Espírito Santo revela. É para aqueles que o coração se inclina para Deus. É para aqueles que buscam e encontram o Senhor. E tem muita gente preocupada com muitas coisas, menos buscar a verdade, porque a verdade não é algo que ninguém procura. Nós procuramos aquilo que nos faz bem, porque a verdade nos confronta. João falou isso quando falou de Jesus, falou: a luz veio e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque a luz denunciava as suas más obras. E aí os homens não receberam a luz, eles rejeitaram a luz. Mas a luz veio. Nós anunciamos essa luz. É um mistério. É algo milagroso falar de Jesus. Quando alguém se converte, eu sempre acho milagre, porque é uma revelação do Espírito Santo. Não é pelo argumento humano, não é pelo muito falar, não é pela sabedoria do homem, é pela fé. É pela graça de Deus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, não vem pelo que você fez, para que homem nenhum se glorie disso. Então é um desafio, precisamos de Jesus para isso. Mas eu olhei e vi a importância do trabalho da igreja sendo feito, onde as autoridades olham para uma questão sem solução, porque tem questões que não têm solução. Se você já teve alguém na tua família ou conhecido drogado, preso em algum vício, talvez endemoniado, e você não sabe como resolver, tem coisas que não se resolvem. Eu frequentei hospitais psiquiátricos pregando evangelho, já sentei com os psicólogos e psiquiatras e ninguém consegue explicar o que está acontecendo, porque a medicina não explica aquilo que é espiritual, mas só as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E aí, quando nós vemos o governo olhando para um trabalho da igreja, dando credibilidade a ele, falando assim, nos ajuda, eu posso dizer que de manhã, ouvindo esse pedido e essa história, que as pedras começaram a clamar. As pedras começaram a clamar. Porque vivemos num nível social tão difícil no mundo que só tem uma solução para o homem, e sempre foi a mesma,
Jesus Cristo, mas nós precisamos nos levantar e anunciar. Entende o que eu falo? Amém? Existe um mistério que a maioria de nós passamos por ele, por esse mistério. A maioria de nós tomamos um dia uma decisão por Jesus. E o dia que nós fizemos isso, a nossa vida mudou. Nós estamos aqui, sabemos disso. Romanos 10, 9, Paulo, o apóstolo, ele fala assim: a salvação está bem próxima de vocês. Ela está pertinho. A saber, se com teu coração você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ressuscitou dos mortos, e se com a tua boca você confessar que Ele é o Senhor, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. É igual um casamento. Existem vários tipos de aliança que fazemos. Por exemplo, existem hoje alianças com sangue. Nós vemos aí, vocês passam nas encruzilhadas da vida e vocês veem alianças feitas com espíritos, derramamento de sangue. De onde tiraram isso? Da Bíblia. Porque antigamente era assim. Antigamente se usavam animais para fazer alianças, se partiam animais. E diante daquele sangue se faziam juramentos. Porém, Jesus veio para morrer por nós na cruz. João, quando viu Jesus, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Foi ele que tirou o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro. Ele era aquele Cordeiro que era oferecido, imolado, para se fazer uma aliança. Ele fez uma aliança perpétua. Ele fez uma única aliança por todos. Por isso que João deixou escrito, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele fez um pacto único para que nós possamos entrar na presença dele. Só que não é mais com derramamento de sangue, esse sangue já foi derramado. Ele já se ofereceu naquela cruz, ele já fez um pacto único e perpétuo. A decisão agora é por fé. A decisão agora é como Jesus falou: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. E Paulo mostra essa aliança para nós como é feita. É igual um casamento. Se você casou um dia e você falou sim, você queria te falar que o teu casamento é só porque você disse sim diante de pessoas, de testemunhas, de que alguém que tinha fé pública ouviu aquele teu sim e fez o teu casamento. Se isso não aconteceu, você não é casado. Você vive com alguém. Você mora junto. Mas você não pode, estado civil, solteiro. Você não pode dizer que é casado. Assim também é com Deus. Muitos acham que estão com Deus, mas não estão. Somos criaturas, não somos filhos. Somos filhos como passamos por essa decisão, quando declaramos Jesus. Entende o que eu falo? Sim ou não? E aí essa decisão pública é que transforma as nossas vidas, é que foi o que transformou a minha e de muitos que estão aqui. Eu não sei se você entrou hoje aqui com a tua aliança quebrada, ou talvez você esteja aqui sem ter feito uma aliança com o Senhor. Ou talvez você nunca tenha ouvido isso, está ouvindo pela primeira vez. Eu quero te dar essa oportunidade. Quero orar contigo. Amém? Se você está aqui hoje e quer arrumar a tua vida,
e quer falar, eu vou entrar nesse mistério, eu quero que a fé me alcance. Eu quero dar um passo para Deus. Eu quero te chamar aqui, vem aqui. Eu quero orar contigo. Porque assim como eu apresentei o Theo e o Tom ao Senhor, assim como nós colocamos ele diante do Senhor e falamos, Senhor, tu estás aqui, toma conta deles. Eu quero colocar a tua vida também. Eu quero te chamar também, para que você venha aqui fazer uma aliança com o Senhor. Porque se o teu coração, amado, crê, se o Espírito Santo está falando contigo, se o teu coração está acelerado, batendo acelerado, se você sente um arder dentro de você, é esse mistério que eu estou falando, é porque o Espírito Santo está aqui, ele está falando contigo. Ele está te anunciando que existe algo para você experimentar maior do que tudo que você já experimentou na tua vida. Existe um lugar onde você nunca foi. Existe uma experiência que ela é única, par, ímpar, intransferível na tua vida, que é quando você dá um passo ao Senhor e fala, Senhor, eu quero, eu não entendo, eu não compreendo, eu não sei do que estão falando, mas eu quero. Faz alguma coisa, você se move em fé. E aí algo miraculoso acontece na tua vida. Algo transformador acontece. O poder do Espírito Santo, ele vem e te liberta. E eu quero proclamar libertação na manhã desse dia. Eu quero proclamar que você hoje tem a oportunidade de fazer uma aliança com o Pai. Eu quero declarar que a tua aliança hoje pode ser restaurada, pode ser refeita. Hoje você pode voltar a ser pleno ou ser pleno como nunca você foi. E aí hoje é o teu dia. Você não veio aqui por acaso. Eu queria te falar que nada acontece por acaso na vida de ninguém. Eu queria te dizer que o que nós falamos existe, é verdadeiro e ele é real. O Espírito Santo está nesse lugar. O Senhor está aqui. E hoje Ele te chama. Ele te chama para uma mudança. Ele te chama para uma nova vida. Ele te chama para te livrar do peso da morte, das garras do diabo. O Espírito Santo nos ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, para colocar em liberdade todos os cativos, para dar vista aos cegos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Seja livre na manhã desse dia. Tenha os olhos abertos na manhã desse dia. Vem para Jesus na manhã desse dia. Dá um passo, toma uma posição. Alcança por fé. Toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna. Ribará marararashiri maraias. Oromachura decanta xaramaraias. Ribará marararashiri maraias. Põe tuas mãos para cá. Fala comigo assim. Jesus. Jesus. Liberta. Jesus. Transforma. Jesus. Cura os teus filhos.
nós te recebemos em nome de Jesus e nós declaramos quebrada todas as cadeias. Nós amarramos todo espírito maligno que prende, que engana, que fecha os olhos. Nós te amarramos em nome de Jesus. Declaramos a tua queda em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos essas pessoas. Nós abençoamos com graça. Nós abençoamos com sabedoria. Nós abençoamos com prosperidade. Nós declaramos: teus inimigos não terão olhos para te ver. Derreterão, assim como a cera derrete diante do fogo. Derreterão na tua presença, porque o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, Ele é contigo para te fazer o bem e não o mal, para te dar paz e não guerra. E será assim na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor.